Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Luciano e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito da teologia protestante e a sua influência no individualismo que estava surgindo ali no período mercantilista, né? Esse individualismo, eu me refiro à filosofia do individualismo, né? Que era todo um arcabouço teórico, né? Que estava surgindo para poder justificar, né? As práticas de mercado e a maior liberdade econômica. E para a gente entender, né, a contribuição da teologia protestante nesse meio, a gente tem que compreender, né, quais eram os objetivos de uma classe que estava surgindo ali que viria a compor uma das classes do novo sistema econômico, que era o capitalista. Né? E essa classe é justamente aquela burguesia, aquela classe capitalista que buscava, obviamente, maior liberdade econômica, né? Buscava se livrar, né, das restrições, das regulamentações e de toda uma burocracia que inibia sua busca pelos lucros. Né? E além disso, havia algo a mais também. Ela buscava se livrar, né, buscava maior liberdade em relação ao próprio moral da Igreja Católica, que via com muitos maus olhos, né, aquelas práticas da classe, né, que é justamente a busca pelos lucros, né, e demais outros motivos que levava essa classe a agir de modo aquisitivo, de modo egoísta e de modo maximizador no mercado. O protestantismo acaba libertando essa classe capitalista, né, essa classe burguesa, da condenação da Igreja Católica e acaba transformando toda a ação dessa classe, né, ação egoísta, aquisitiva, maximizadora, que antes era condenada pela Igreja medieval, em virtude. Por outro lado, os principais mentores desse movimento protestante estavam muito próximos da Igreja Católica em alguns aspectos, como por exemplo a questão da usura, a questão do preço justo. Então, de certo modo, eles eram conservadores em relação às questões sociais. Né? Em 1524, na Alemanha, houve uma das maiores revoltas de camponeses, né? Uma das inúmeras, na verdade. Houveram outras revoltas na Inglaterra, por exemplo. Inclusive, eu já falei dessas revoltas aqui no canal, em alguns vídeos aqui. Se vocês derem uma olhada na playlist de economia feudal, eu falo de diversos assuntos, inclusive dessas revoltas, né? Que foram muito violentas, e a da Alemanha, né? Essa, no caso, foi uma das mais violentas. E Lutero tem uma certa contribuição, né, com relação ao resultado dessa revolta. Lutero escreveu um folheto intitulado Contra as Hordas de Camponeses Assassinos. E nesse folheto ele dava algumas diretrizes aos príncipes que dizia basicamente o seguinte: era derrubar, estrangular e apunhalar. E o resultado disso foi, obviamente, que esse folheto acabou influenciando, né, toda essa revolta e acabou contribuindo ali para o calor do momento que levou à morte de mais de 100 mil camponeses. É claro que nessas revoltas camponesas não havia violência apenas de um lado, né? Havia violência de ambas as partes e realmente o grau, né, de violência, o grau de crueldade era algo realmente muito elevado. Contudo, a visão protestante acabou contribuindo com a crescente influência da filosofia individualista, justamente pelo fato de que o princípio protestante basilar estava na doutrina de que os homens eram justos pela sua fé e não pelas suas obras. Para a Igreja Católica, a visão era muito diferente, né? Era quase uma visão contrária. O homem ele era bom justamente pelas suas obras, só que ele não poderia ser salvo por si mesmo, né? Ele teria que ser salvo por intermédio da instituição da Igreja Católica. E daí adivinha o poder do clero. Para a doutrina protestante, por outro lado, os motivos do homem eram mais importantes que seus atos. Então todo homem deveria olhar para dentro de si mesmo e ver se seus atos adivinham de um coração puro, né, e da fé em Deus. Dessa forma, o homem deveria julgar a si próprio. E é claro que essa doutrina protestante ela atraiu muito os artesãos que estavam em ascensão econômica e também os pequenos comerciantes. A defesa da propriedade privada também, além das práticas econômicas para os protestantes, além de obviamente não ofender a Deus, na verdade o glorificavam. Para os puritanos, Deus havia criado tanto o mercado quanto o ato de troca. Porém, logo depois, os protestantes trouxeram o seu novo dogma, né? E esse também tem grande contribuição justamente porque ele acaba defendendo, né, a ação egoísta, aquisitiva e maximizadora dos agentes econômicos no mercado. E esse novo dogma se refere justamente à ideia de que se sair bem em sua passagem pela Terra é o melhor caminho de agradar a Deus, né? Ressaltando a questão da diligência e do trabalho duro. Né? Então aqueles que têm uma ascensão econômica, se saem bem em sua passagem mundana, né, acabam agradando a Deus. Né? Dessa forma, o valor religioso baseado no trabalho constante, sistemático e eficiente, né,
por iniciativa própria, junto às limitações rígidas de consumo, né, e também a intensificação metódica da produção, resultavam na acumulação de capital. Dessa forma, a filosofia individualista, sendo sustentada pela religião, né, por esse arcabouço religioso, acaba compreendendo o lucro, né, a busca pelo lucro, a ação egoísta, aquisitiva e maximizadora do homem no mercado como uma vontade divina, né, como uma vontade de Deus. Dessa forma, é como se fosse uma prova de sucesso, né, em se ter sido chamado. Portanto, a teologia protestante ela contribui muito para essa visão mais individualista, justificando a ação dessa nova classe, né, no mercado, no sistema econômico, sustentando assim moralmente, né, a questão da maximização, da busca por lucros, enfim, os interesses econômicos dessa nova classe. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê uma olhada em nosso canal, nós temos muito conteúdo aqui. Até a próxima. Tchau!